pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós entraremos agora no capítulo 26 da nossa bibliografia, que é um capítulo dedicado ao estudo do campo elétrico. Bom, antes de entrarmos na definição mais rigorosa dessa grandeza, vale a pena fazermos aqui alguns comentários a respeito da necessidade da existência do campo elétrico. Pessoal, no capítulo anterior nós estudamos a lei de Coulomb, que é uma proposta para o cálculo da força de interação entre dois objetos carregados suficientemente próximos. No entanto, não foi uma pretensão de Coulomb propor maiores detalhes a respeito de como que essa interação se dá, porque de fato uma pergunta bastante razoável que surge nesse contexto é como que dois objetos carregados podem interagir à distância, ou seja, como que dois objetos podem aplicar força um no outro sem efetivamente estar em contato. Bom, é exatamente nesse contexto então que surge a necessidade do campo elétrico. O campo elétrico então, pessoal, surge como um meio através do qual a informação é levada de uma carga para outra. É um meio que efetivamente justifica aí a interação à distância entre dois objetos carregados. Pessoal, falar de campo elétrico é sempre um grande desafio, uma vez que o campo se trata aí de fato de um meio imaterial, portanto, trata-se de um meio bastante abstrato, principalmente quando estamos falando de campo elétrico no contexto que nós encontramos, que é o contexto da eletrostática. Tratar de campo elétrico nesse contexto, de fato, torna-se bastante desafiador, uma vez que o campo elétrico aqui é bastante rudimentar. Nós estamos ainda tratando de campos gerados por cargas efetivamente paradas. No entanto, nós sabemos que a teoria de campos em física é um negócio bastante avançado. Nós não entraremos, obviamente, em detalhes, mas falar do campo elétrico no contexto da eletrostática torna-se ainda mais desafiador, uma vez que nós estamos tratando desse campo de um ponto de vista bastante rudimentar ainda. Bom, pessoal, do ponto de vista matemático, qual que seria então a definição do campo elétrico? Primeiro eu vou mostrar a definição aqui para vocês e depois eu vou explorar um pouco mais o contexto dessa definição de um ponto de vista um pouco mais prático. Mas o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, será definido então pela força que uma carga sente na presença ou nas proximidades de uma outra carga, dividido pelo valor da própria carga que está sentindo a força, que é o Q0. Bom, a unidade do campo elétrico então será, obviamente, newtons por coulomb, tendo em vista aqui a definição do campo elétrico proposta dessa maneira. Bom, pessoal, explorando um pouco mais essa definição, pensa na seguinte situação. Imagine que em algum ponto do espaço eu possuo aqui uma carga que obviamente vai gerar agora o que nós definimos como campo elétrico, ou seja, as cargas agora emanam uma região de atuação, essa região de atuação é o que nós chamamos de campo elétrico. Então, se nós temos aqui uma carga pré-existente, essa carga efetivamente vai gerar uma região nas suas proximidades. Portanto, pessoal, se eu trago de algum ponto suficientemente distante uma outra carga e mergulho essa carga na região de atuação da que já estava lá, da carga pré-existente, essa carga que foi mergulhada agora sentirá uma força. No entanto, ela sente uma força agora porque ela está mergulhada na região de atuação da carga pré-existente. O campo elétrico no ponto onde foi colocada essa carga que foi trazida de um local muito distante será calculado então pela força que essa carga sente, que é o F que me aparece aqui nessa definição, dividido por Q0. Q0 é a própria intensidade da carga que está sendo colocada naquele ponto. Bom, pessoal, então esse é exatamente o contexto dessa equação. Isso tem que ficar bastante claro para vocês. Essa carga que nós colocamos em algum ponto de interesse, ou naquele ponto
onde nós estamos interessados na intensidade do campo, não só na intensidade, como também na sua orientação, é chamada de carga de prova. Essa carga é uma espécie de um sensor. Ela existe basicamente para provar o campo da carga pré-existente. Bom, pessoal, a ideia de dividir então a força pelo próprio valor da carga de prova é uma forma de propor ou de definir uma grandeza associada com a carga que gera o campo e que dependa exclusivamente da carga que está gerando o campo, ou seja, não dependa da intensidade ou da magnitude da carga que nós estamos chamando aí de carga de prova. Bom, pessoal, partindo então da definição mais elementar do campo elétrico, qual seria a expressão para o campo elétrico gerado por uma carga pontual? Bom, então imagine que eu tenho aqui uma carga pontual pré-existente, que eu vou chamá-la de Q maiúsculo. Aí ela gera, obviamente, nas suas vizinhanças, o que nós definimos então como campo elétrico. Se eventualmente eu traga uma carga de prova Q0 de um ponto suficientemente distante e mergulho no campo elétrico dessa carga pré-existente, obviamente essa carga de prova Q0 sentirá uma força, porque agora ela foi mergulhada na região de atuação dessa carga aqui. Bom, então, trazendo aqui a carga Q0, eu vou localizar essa carga em relação à carga Q por um vetor de posição R. Nós podemos, então, propor a expressão para o campo elétrico da carga pré-existente exatamente no ponto onde foi colocada a carga Q0. Bom, partindo então dessa definição, nós temos que o campo elétrico será dado com a força que a carga Q0 sente, é dada, obviamente, pela lei de Coulomb. Então, F nessa equação será dado por K vezes as cargas interagentes, que é Q e Q0. Bom, essa força, então, está na orientação de R chapéu, que é um vetor unitário que dá a orientação de R, dividido, então, aqui pelo módulo de R ao quadrado. E nós temos aqui, então, tudo isso dividido por Q0. Bom, pessoal, basicamente o que nós podemos fazer aqui é cortar Q0 com Q0 e efetivamente então nós temos aí a equação para o cálculo do campo elétrico de uma carga pontual Q em um ponto a uma distância R dessa carga aqui. Essa então é a equação para esse contexto. Veja que essa equação depende agora exclusivamente da intensidade da carga que está gerando o campo. Portanto, o que nos interessa aqui então é a intensidade dessa carga que vai gerar o campo e a distância desse ponto de interesse, aonde o campo será mensurado em relação à carga que gera o campo. Pessoal, explorando um pouco mais essa grandeza do ponto de vista da sua orientação, uma vez que campo elétrico é uma grandeza vetorial, portanto, nós temos que nos preocupar com a orientação dessa grandeza, nós podemos pensar na seguinte situação. Imagine aqui que eu tenho agora uma carga positiva e eu estou interessado em avaliar o campo elétrico em um ponto P que está a uma distância R dessa carga positiva, que eu vou chamá-la de Q maiúsculo. Bom, qual que seria então a orientação do vetor campo elétrico gerado por essa carga aqui no ponto P? Bom, olhando para essa equação, nós podemos propor essa orientação da seguinte maneira. Bom, pessoal, essa equação nos diz que se Q é positivo, que é exatamente o contexto que nós temos ali, é óbvio que essa fração será um número positivo. E efetivamente o que nós temos aqui é que o vetor campo elétrico possui então a mesma direção e o mesmo sentido do vetor R chapéu, ou seja, possui a mesma orientação do vetor R chapéu desde que a carga aqui seja uma carga positiva. Nós bem sabemos que o vetor R chapéu possui a mesma orientação do vetor R. Então, nesse sentido, o vetor campo elétrico pode ser representado aqui com a mesma orientação do vetor R chapéu. Pessoal, de um modo geral, nós dizemos que uma carga positiva pontual
ela gera nas suas vizinhanças, em algum ponto de interesse, obviamente, um campo elétrico que se afasta radialmente dessa carga que está gerando o campo elétrico, que é exatamente o contexto que se encontra aqui. Bom, por outro lado, se a carga que gera o campo é uma carga negativa e nós temos interesse novamente no campo que está a uma distância R dessa carga negativa, num ponto P, como que seria então a orientação desse campo elétrico exatamente nesse ponto? Olhando novamente para a mesma equação, essa equação nos diz que se Q é um número negativo, nós temos então que E será menos R chapéu. Isso quer dizer então que o campo elétrico possui a mesma direção de R chapéu, no entanto possui sentido contrário. Isso quer dizer então, pessoal, que a orientação do campo nessa condição será dada dessa maneira. E de um modo geral, então, nós dizemos que o campo elétrico gerado nas vizinhanças de uma carga negativa pontual radialmente se aproximando dessa carga. Essa é uma informação extremamente importante. Bom, pessoal, com base em tudo isso que foi dito, nós entramos aqui num conceito extremamente importante, que é o conceito de linhas de campo elétrico. Bom, essas linhas de campo elétrico é uma forma mais pictórica de vermos o campo elétrico ou de enxergarmos esse campo elétrico. De fato, é um instrumento bastante didático que facilita a nossa vida na hora de resolver uma diversidade de problemas. Bom, como eu havia dito, o campo elétrico de uma carga pontual, ele é um campo que se afasta radialmente, ou ele possui a orientação tal que se afasta radialmente de uma carga positiva. Então, do ponto de vista de linhas de campo, será representado dessa maneira, como linhas radiais se afastando de uma carga positiva isolada. Por outro lado, se nós temos uma carga negativa isolada, as linhas ou o campo elétrico será representado por linhas que se aproximam radialmente ou que buscam radialmente uma carga negativa. Vocês precisam saber disso. Como eu disse, essas ideias ajudam na hora de resolver uma diversidade de problemas. Bom, se nós tivermos então cargas de sinais contrários suficientemente próximas, a configuração de campo elétrico para essas cargas pontuais será exatamente essa que vocês veem aqui. As linhas fluem no sentido de buscar a carga negativa. Então, fluem radialmente da carga positiva e buscam a carga negativa que está suficientemente próxima. Pessoal, finalmente, se essas cargas possuem os mesmos sinais e estão suficientemente próximas, a configuração de linhas de campo que você obterá é exatamente essa apresentada na figura. Ou seja, nós podemos resumir essa situação dizendo que essas linhas de campo elétrico nunca se cruzam. Pessoal, uma pergunta que surgiria aqui agora é qual seria o campo elétrico em um ponto P cujas redondezas contenha uma quantidade muito grande de cargas pontuais, uma quantidade N de cargas pontuais. Bom, para responder essa pergunta, nós vamos começar da seguinte maneira. Imagine que eu coloque nesse ponto P uma carga de prova, que obviamente vai sentir uma força devido à presença das outras cargas pontuais. Uma carga de prova, então, identificada por um índice I, de tal maneira que a força em cima dessa carga I, inicialmente devida a apenas uma carga representante que eu vou chamar de J, vai ser dada então por K, QI, que é o valor da carga colocada no ponto P. Uma outra eventual carga vai ser representada de um modo geral por QJ. E aqui nós temos então o vetor que localiza a carga I em relação à carga J. Obviamente que aparece o módulo ao quadrado da lei de Coulomb. E aqui nós temos o vetor RJ chapéu, que é o vetor unitário que orienta o vetor RJ. Bom, pessoal, enfatizando, essa é a força em cima dessa carga de prova que foi colocada no ponto P devido a alguma outra carga que esteja ali nas vizinhanças. Claro que se eu quiser a força resultante, ou seja, a força devida a todas as outras cargas em cima dessa carga QI, eu tenho que usar o princípio da superposição, que nós assumimos que ele vale para a força,
e dizer então que a força resultante, que eu vou chamar simplesmente de F, é uma somatória de K, QI, QJ sobre RIJ, módulo ao quadrado, e aqui nós temos RJ chapéu. É claro, né, pessoal, que essa somatória corre em cima de J, sendo que J vai até a enésima carga, e aqui nós temos que lembrar que se exclui a possibilidade de J ser igual a I, para também eliminarmos a possibilidade de uma carga exercer força sobre ela mesma. Bom, eu posso manipular essa estrutura da seguinte maneira. Essa somatória corre em J, e não resta dúvida de que QI aqui é um fator comum e pode ser colocado em evidência. Então essa expressão pode ser escrita da seguinte maneira: F igual a QI, somatória de K, QJ, sobre RJ, módulo ao quadrado, RJ chapéu. Bom, lembrando aí que a somatória vai em J. Bom, pessoal, posso ainda passar QI dividindo. E aqui nós temos somatória em J, KQJ, módulo de RJ ao quadrado, RJ chapéu. Bom, pessoal, essa equação escrita dessa maneira é bastante interessante e nós interpretamos da seguinte forma. O primeiro membro, nós temos aqui a força resultante em cima da carga QI, que é a carga colocada lá no ponto P, dividido pelo próprio valor da carga QI. E conforme nós definimos, essa daqui é literalmente a definição do campo elétrico no ponto P. Portanto, eu vou chamar esse termo de E, que será então o campo elétrico resultante no ponto P. E no segundo membro dessa equação, nós temos aqui claramente a equação que dá o campo elétrico de uma carga pontual J no ponto P, uma vez que a carga QI foi colocada lá no ponto P. Bom, pessoal, então não resta dúvida de que aqui nós temos uma somatória em J, aqui eu vou denominar de EJ. EJ então será o campo devido a alguma carga J no ponto P, e aqui o que nós temos efetivamente é o princípio da superposição para o campo elétrico. Como eu disse para vocês, o campo elétrico foi construído em cima do conceito de força e, portanto, nós precisamos verificar que o princípio da superposição vale para o campo elétrico também. O que essa equação está me dizendo é que, caso eu queira, então, um campo elétrico resultante em um determinado ponto, devido a muitas outras cargas pontuais, esse campo elétrico pode ser calculado como a somatória dos campos de cada carga J em cima ou nesse ponto P. Pessoal, uma aplicação extremamente importante que envolve o campo elétrico de cargas pontuais é o campo elétrico de uma estrutura que nós chamamos de dipolo elétrico. Bom, antes de propor a equação para o campo elétrico de um dipolo elétrico, vamos então entender aqui o que seria de fato um dipolo elétrico. Bom, dipolo elétrico aqui para nós será uma estrutura com as seguintes características. São duas cargas de mesma magnitude, porém sinais contrários, separadas por uma distância fixa d. Então essa é a estrutura que nós chamamos de dipolo elétrico. Aí alguém poderia questionar aqui, nesse momento, qual que é o interesse em se ter o campo elétrico de uma estrutura dessas. Na verdade, pessoal, um dipolo elétrico é um modelo para uma diversidade de aplicações em física. Nós sabemos que existem muitas moléculas que são polares. A molécula de água, por exemplo, é uma molécula polar. E eventualmente em alguma aplicação em que a molécula de água, por exemplo, esteja envolvida e que se tenha interesse também no campo elétrico dessa molécula a uma certa distância dela, eventualmente esse modelo que está sendo construído aqui pode ser utilizado numa aplicação dessas. Então, nós temos interesse no campo elétrico de um dipolo elétrico, efetivamente porque ele é um modelo para muitas aplicações do cotidiano. Bom, pessoal, só para dar mais alguns detalhes,
nós temos aqui então o ponto P. O meu interesse é no campo elétrico, desse dipolo elétrico, nesse ponto P. Eu coloquei aqui uma referência, que é basicamente o eixo Z, que é mais do que suficiente para esse problema. E nós vamos obter então o campo elétrico nesse ponto P. Bom, pessoal, antes de partir para a equação, nós vamos aqui representar vetorialmente esse campo. Nós temos aqui então uma carga positiva, que obviamente gera um campo no ponto P, conforme nós definimos, se afastando dessa carga. Esse aqui é um campo que eu vou chamá-lo de E+, para fazer referência à carga positiva. E nós sabemos também que a carga pontual negativa gera um campo se aproximando dessa carga. Então nós temos aqui um campo E- para fazer referência à carga negativa. Bom, conforme nós demonstramos, o campo elétrico resultante no ponto P pode ser dado pela soma desses campos. Então o campo total, que eu vou chamá-lo simplesmente de E, pode ser dado pela soma vetorial de E+, mais E-. Lembrando que essa é uma soma vetorial. Bom, pessoal, nós já sabemos calcular o campo elétrico em um determinado ponto devido a uma carga pontual, ou seja, o campo elétrico devido à carga positiva será dado então por K. Essa carga é Q. A distância dessa carga para o ponto P, em termos de Z, será então Z menos D sobre 2. Então, Z menos D sobre 2. E nós sabemos que essa distância é ao quadrado. Bom, na forma vetorial, esse vetor está aí na direção K. O campo referente agora à carga negativa será menos K, que menos, obviamente, porque a carga é negativa. E nós temos aqui, então, a distância desse ponto P para a carga negativa é Z mais D sobre 2 ao quadrado. E aqui nós temos a direção K. Bom, manipulando essa estrutura, nós temos então E. Vou colocar em evidência as constantes K e Q. E aqui nós teremos então 1 sobre Z menos D sobre 2 ao quadrado. E aqui nós temos 1 sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado. E aqui a direção K. Bom, pessoal, posso fazer o mínimo múltiplo comum para essas frações. E aqui nós teremos então E igual a K aqui. Bom, o mínimo múltiplo comum aqui é obviamente o produto desses dois parênteses. E aqui vai me aparecer então o produto da soma pela diferença, de tal maneira que nós teremos aqui Z ao quadrado menos D ao quadrado sobre 4, levando em conta ainda que isso aqui está tudo ao quadrado. Bom, dividindo aqui e multiplicando pelo numerador, nós teremos aqui então Z mais D sobre 2 ao quadrado menos Z menos D sobre 2 ao quadrado. E aqui ainda nós temos a direção K. Bom, trabalhando aqui no numerador, nós temos então que E igual a KQ. Aqui nós temos E ao quadrado. Aqui nós teremos ZD. Aqui nós temos D ao quadrado sobre 4. Aqui nós temos Z ao quadrado mais ZD. Aqui nós teremos então menos D ao quadrado sobre 4. Bom, o denominador continua. Z ao quadrado menos D ao quadrado sobre 4. E tudo isso ao quadrado na direção K. Bom, pessoal, aqui nós podemos então cortar Z ao quadrado com Z ao quadrado, D ao quadrado sobre 4, D ao quadrado sobre 4. E aqui nos aparece ZD mais ZD. Então nós ainda podemos escrever E igual a KQ 2ZD. Aqui, para chegar numa aproximação que eu ainda vou fazer, eu vou colocar Z em evidência,
E aqui vai nos aparecer Z à quarta. Aqui então vai ficar 1 menos D sobre 2E, tudo isso ao quadrado. E aqui nós temos ainda ao quadrado na direção K. Aqui eu vou cortar Z com Z à quarta. Escrevendo aqui novamente, nós teremos 2kq D. E aqui nos aparece então Z ao cubo. E aqui ainda nós temos esse termo, que é 1 menos D sobre 2E ao quadrado. Tudo isso ao quadrado na direção K. Bom, pessoal, prosseguindo com essa conta, nós temos então aqui E igual. Eu vou substituir K por 1 sobre 4πε0. Nós temos aqui então QD sobre Z ao cubo. E aqui nos aparece então 1 sobre 1 menos D sobre 2E ao quadrado. Tudo isso ao quadrado na direção K. Bom, pessoal, a rigor, essa já seria a expressão para o campo elétrico desse dipolo. No entanto, na grande maioria das aplicações, como eu disse, esse daqui é um modelo principalmente associado com moléculas polares, e na grande maioria das vezes, o ponto de interesse onde vai ser calculado o campo elétrico do dipolo está muito longe do dipolo. Isso quer dizer então que na maioria das aplicações Z é muito maior do que D, ou seja, a distância onde está sendo avaliado o campo é muito maior que a separação entre os dois polos. E nessa condição nós temos aqui claramente que esse termo vai a zero. Se Z é muito maior do que D, esse termo vai a zero e claramente esse parênteses fica igual a 1. E a rigor mesmo que nós temos é I. Eu vou cortar aqui 2 com 4. Nós temos aqui então QD sobre 2πε0 Z ao cubo. E aqui a direção K. Bom, pessoal, essa então é a expressão que se utiliza na prática para o campo elétrico de um dipolo elétrico. No entanto, ainda nós definimos aqui uma grandeza extremamente importante, que é uma grandeza que dá uma característica para o dipolo como sendo uma estrutura só. E essa grandeza é o que nós chamamos de momento de dipolo elétrico, que é dado por Q vezes D, ou seja, basicamente o módulo de uma das cargas vezes a distância de separação entre os polos. Então nós definimos aqui o momento de dipolo P, então que é dado por Q vezes D, e podemos escrever o campo elétrico da seguinte maneira: E igual a P sobre 2π ε0 Z ao cubo na direção K. Com essa então a expressão é utilizada para o campo elétrico de um dipolo elétrico. Veja, pessoal, que o campo elétrico do dipolo cai com Z ao cubo, ou seja, ele cai mais rapidamente com a distância do que o campo elétrico referente a uma carga pontual. Bom, pessoal, ainda dentro do contexto do dipolo elétrico, a pergunta que surgiria aqui agora é o que aconteceria com o dipolo elétrico caso ele fosse mergulhado em um campo elétrico. Bom, aqui nós temos então um campo elétrico horizontal e efetivamente o que fizemos foi isso: mergulhamos um dipolo elétrico dentro desse campo elétrico. Nós temos aqui os dois polos do meu dipolo separados aqui por uma certa distância. Bom, eu fiz questão aqui de deslocar o centro de massa desse dipolo elétrico, ou seja, não coloquei o centro de massa exatamente na metade entre os dois polos, para enfatizar que as massas dos polos não precisam ser necessariamente a mesma. O que tem que ser igual é a magnitude das cargas dos polos. Bom, pessoal, é claro que essa carga positiva, ou seja, o polo positivo do meu dipolo, sente uma força com essa orientação, que eu vou chamar de F+,
uma vez que ele foi mergulhado no campo elétrico, e a carga positiva que é mergulhada no campo elétrico sente uma força na mesma orientação do campo. Por outro lado, o polo negativo sentirá uma força com a mesma direção, porém sentido contrário ao campo. Essa aqui então será a força F-, para fazer referência, obviamente, ao polo negativo. Bom, eu vou localizar então a carga positiva, o polo positivo em relação ao centro de massa. Eu vou dizer que o vetor que localiza essa carga em relação ao centro de massa vai ser o vetor D+. Aí vou localizar também a carga negativa, o polo negativo, em relação ao centro de massa, por um vetor D-. Pessoal, não resta dúvida de que, com essa configuração de forças, esse dipolo vai sentir um torque. E a nossa missão aqui será, então, propor uma equação para o torque que esse dipolo sentirá. Nós bem sabemos que o torque é definido, então, como D vetor F, sendo que F é efetivamente a força que está fazendo o objeto girar, ou rotacionar, e D vai ser a distância, então, do ponto onde essa força está sendo aplicada até o ponto de giro. Bom, esse é um assunto da mecânica. Imagino que vocês conheçam isso. O que eu vou fazer aqui efetivamente é propor um torque para força mais, um outro torque para força menos, e vou somar vetorialmente esse torque para obter o torque resultante. Então, o torque associado com o polo positivo, que eu vou chamar de torque mais, será dado então por D+, que é a distância em relação ao centro de massa, vetor, o produto vetorial, né, com a força F+. Bom, pessoal, de igual maneira, o torque associado com o polo negativo será então D-, vetor F-. Aí não resta dúvida de que o torque resultante, que eu vou chamá-lo exclusivamente de tal, será dado pela soma vetorial, ou seja, será dado então por D+, vetor F+, mais D-, vetor F-. Bom, ainda posso escrever tanto a força associada com o polo positivo quanto a força associada com o polo negativo em termos do campo, ou do campo elétrico horizontal no qual o dipolo está mergulhado. Então nós temos aqui que o torque será dado por D+, vetor. Aqui então aparece Q vezes I. Aqui eu estou usando a definição de campo elétrico, obviamente. Aqui vai me aparecer a carga negativa, portanto esse sinal fica negativo. E aqui nós temos D-, vetor Q I. Bom, pessoal, não resta dúvida de que existe aqui um fator comum, e nós podemos escrever então esse torque da seguinte maneira: D+, menos D-, vetor ou produto vetorial com Q I. Bom, eu ainda posso reescrever essa subtração vetorial da seguinte maneira: eu posso localizar aqui a carga positiva em relação à carga negativa com um vetor só, que eu vou chamar de D. E não resta dúvida para vocês de que o vetor D, vamos colocar aqui o vetor D, segundo a forma como ele foi definido aqui na geometria do problema, pode ser dado por D+, menos D-. Ou seja, exatamente essa diferença que aparece aqui é o vetor D, conforme foi definido lá na geometria. Então nós temos aqui D, vetor Q I. Bom, pessoal, ainda posso usar aqui propriedade de produto vetorial. Aqui claramente a carga é um escalar. Eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira: QD vetor E. Bom, para finalizar, eu ainda posso reinterpretar esse termo. Nós havíamos definido que o momento de dipolo elétrico
dado pela carga, ou o módulo da carga de um dos polos, vezes a distância que separa os polos. Pessoal, eu posso reinterpretar essa equação do seu ponto de vista vetorial, ou seja, se eu tenho agora um vetor que localiza a carga positiva em relação à carga negativa, é claro que essa grandeza assume um caráter vetorial. Portanto, o que me aparece aqui é o que nós chamamos de vetor momento de dipolo elétrico. Então nós temos aqui P, produto escalar I. Bom, esse aqui então vai ser o vetor momento, essa grandeza é bastante importante, momento de dipolo elétrico. Pessoal, alguém poderia questionar aqui qual seria a vantagem de se ter uma expressão para o torque de um dipolo elétrico mergulhado aí num campo elétrico. Na verdade, pessoal, imagino que vocês saibam disso. Existe uma versão da segunda lei de Newton para objetos que descrevem movimento de rotação, que é efetivamente o que vai ocorrer com esse dipolo elétrico quando ele estiver mergulhado em um campo elétrico. Então, existindo essa versão da segunda lei, eventualmente você pode combinar a segunda lei com essa equação, que é uma equação para o torque também, aí obter a partir daí então equações de movimento e obter uma diversidade de parâmetros aí associados com problemas em que um dipolo elétrico esteja mergulhado em um campo elétrico. Nós poderíamos obter, por exemplo, a frequência de oscilação, nós poderíamos ter período e daí por diante. Uma diversidade de parâmetros associados com o movimento de rotação de um dipolo desse mergulhado num campo elétrico. E como eu disse, esse é um modelo para uma diversidade de aplicações do cotidiano. Então, eventualmente você poderia usar um modelo desse para obter, por exemplo, a frequência de vibração da molécula de água quando ela está submetida a alguma radiação eletromagnética. E esse é, por exemplo, um problema fundamental aí associado com construções de fornos de micro-ondas, por exemplo. Pessoal, para encerrarmos aqui, vale a pena um comentário a respeito de distribuições contínuas de cargas, ou distribuições extensas, ou cargas não pontuais. Vocês se lembram bem que no capítulo de lei de Coulomb, eu calculei a força de algumas geometrias extensas, carregadas, obviamente, em cima de uma carga pontual. Aí a pergunta que surgiria aqui é possível também obter o campo elétrico de uma geometria extensa carregada em algum ponto? E a resposta é que é perfeitamente possível. E mais, as técnicas utilizadas efetivamente são as mesmas que foram utilizadas no capítulo de lei de Coulomb. A rigor, o que nós fazemos é definir o sistema de coordenadas, limitar uma carga diferencial dQ na geometria extensa e reduzir o problema, então, a um problema de campo elétrico devido a uma carga pontual. E daí por diante é um trabalho matemático, como vocês bem sabem. Então, não vale a pena eu reproduzir exatamente os mesmos problemas que já foram feitos. Além do que, se você conhece a expressão para força de alguma geometria extensa em cima de uma carga pontual, basta você pegar essa equação que já foi construída e dividir pela carga pontual, que a rigor que você terá é uma expressão para o campo elétrico relativa àquela geometria no ponto onde foi colocado ou colocada a carga pontual. Então, basicamente, caso eu queira, por exemplo, obter a expressão para o campo elétrico de uma linha carregada no ponto onde foi colocada a carga pontual, bastaria eu pegar a equação que foi demonstrada e dividir pelo valor da carga pontual. Ou seja, não existe absolutamente nenhum trabalho a fazer. Se nós conhecemos, como eu disse, a força de uma geometria extensa carregada em cima de uma carga pontual, imediatamente nós conhecemos também a expressão para o campo elétrico.